Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. Começa agora o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do seu canal HIT Notícias, sempre com um especialista renomado falando de temas importantes para o seu dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre o livro Brasil Verde e Amarelo, que conta a história de personalidades que se identificam como conservadoras. E aqui ao meu lado está o escritor desse livro, o cientista político Eduardo Negrão, que vai contar muitas histórias interessantes. Tudo isso a partir de agora. Pois é, nós estamos de volta agora com imagens do estúdio da HIT TV aqui no centro de São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta. E aqui ao meu lado, como eu apresentei, Eduardo Negrão, cientista político. E ele é autor do livro que eu também falei no começo, Brasil Verde e Amarelo, esse livro que você vai ver aí a imagem na sua tela, livro que conta a história de personalidades que se apresentam como conservadoras e defendem essas ideias de direita e, aliás, defendem com muita força. Não é mesmo, Eduardo Negrão? Muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco e muito obrigado por aceitar o nosso convite. O prazer é todo meu, Kleber, e permita estender os cumprimentos à sua imensa audiência, à equipe de produção, Fabiane, todo mundo que viabiliza esse grande programa. Eu fiz uma pequena brincadeira, falei, defendem com força. Isso porque o conservador, ou muitos dos conservadores, são tidos como polêmicos, por defender com veemência a posição e até contra movimentos da própria sociedade, movimentos mais modernos que são contrários a esses princípios conservadores. Por essa característica polêmica, a gente pode esperar uma entrevista, uma conversa polêmica hoje? Sempre quando a gente defende valores conservadores, acaba causando polêmica, não é, Kleber? Porque, apesar de representar a imensa maioria do povo brasileiro, né, nas elites intelectuais, os conservadores são franca minoria. Né? Então, isso causa um choque de ideias. Mas deveria ser relevante para o debate. O estranho é a gente ver tanta gente preparada se recusando a debater o assunto. Muito interessante você usar esse termo debate nesse momento. Esse é o momento que o Brasil está fortemente polarizado, desde um pouco, até no período pré-eleitoral, intensificando-se essa polarização durante as eleições e mesmo agora ainda a gente vê que continua. Na sua avaliação, até como cientista político, você acha que esse é o momento de maior polarização da história ou teve algum outro que é comparável a esse momento? Não, eu acho que depois do regime militar, com certeza, é o momento mais tenso da história, porque quebrou-se, né, um monopólio da esquerda e da centro-esquerda no comando do país. Se você observar, com o fim do regime militar, né, o Tancredo venceu as eleições, mas quem tomou posse foi o Sarney, que era do MDB, um partido sempre ligado mais à esquerda, centro-esquerda e tal. E depois veio o Collor, era um presidente mais conservador, não permaneceu. Voltou o Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Aliás, não só nós fomos indo do centro para a centro-esquerda para a extrema esquerda até o governo da Dilma. Quando o Bolsonaro vence as eleições de 2018, tem uma ruptura muito forte, não só na sucessão eleitoral, mas uma série de outros mecanismos, né? Como diz o cineasta José Padilha, que ele fez uma minissérie de sucesso, O Mecanismo, depois deserdou a série, falou, não fiz, mas foi sem querer, né? Ele desdisse uma série de coisas, da mesma forma que o Wagner Moura fez o maior filme de sucesso no Brasil, que é o Tropa de Elite, mas também renegou. E por que eles renegam as obras de viés conservador? Por causa da pressão, não popular, da pressão da elite brasileira, elite intelectual, o pessoal da mídia, né? Onde os conservadores são franca minoria. Não era assim, né, Kleber? Você é filho da PUC, como eu, né? A PUC sempre foi uma instituição, PUC de São Paulo, né? Sempre foi uma instituição de viés de esquerda, mas os conservadores conviviam livremente ali. Eu lembro o curso de Direito, de Administração. Hoje não, hoje é monopólio, tem que ser unanimidade. A pessoa que defende ideias conservadoras é hostilizado, é expulso da faculdade, o professor é demitido. Então, realmente, o clima está muito mais
belicoso, para usar a palavra. Não está na moda ser conservador, então? É fora de moda? Eu acho que está até na moda, mas não é fácil, né? É um resgate, como eu disse, são ideias defendidas pela ampla maioria, não é defendido, mas que tem uma identificação com a ampla maioria da sociedade brasileira, que é majoritariamente cristã, que defende a família, que não entende direito essa questão de direitos humanos, que só é para um lado, né? E eu até fui secretário de Direitos Humanos lá na minha nova terra, lá Marília. Então, é uma situação muito complicada essa. Então, tem o apoio popular, mas, como eu disse, o status quo resiste fortemente. E está aí a terceira eleição do presidente Lula para provar que o pessoal não vai largar o osso tão fácil assim, não. Só fazendo um adendo e dando uma pequena explicação, tanto eu quanto o Eduardo Negrão nos formamos na PUC de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Por isso, essa menção que o Eduardo fez aí no começo da pergunta. E, Eduardo, eu quero agora que o telespectador te conheça melhor, antes da gente entrar propriamente no livro, falar sobre conservadorismo. E vou dar até um ensejo aqui para a sua resposta. Quando a gente faz uma pesquisa no Google e coloca lá o nome Eduardo Negrão, o que apareceu aqui para mim é um conservador da old school, ou seja, da escola antiga. Isso quer dizer assim, quem recoloca o conservadorismo na mídia, no debate, especialmente no campo intelectual, o professor Olavo de Carvalho, e depois a figura política do Jair Bolsonaro, mas já nos anos 2000. Eu acho que quem escreveu esse texto de old school se refere ao fato de que a gente tem uma atuação anterior a eles, né? Eu, por exemplo, eu era membro e fui consultor do PFL, não confundir com PSL, era o Partido da Frente Liberal, mas ainda que era um partido de direita à época, né? Depois foi extinto e tal. Mas, enfim, ou se fundiu com outro, até o grande líder, o Kassab, hoje se declara de esquerda, eu não entendo muito bem. Mas nós éramos conservadores. O meu pai, que era também um militar aposentado, ele foi da Arena, né? A Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do regime militar, que foi muito detonado, né, pós-regime, mas que hoje a gente olhando, claro, tinha muitos defeitos, mas a balança, eu não sei não, se fizesse uma pesquisa entre como a vida era nos anos 70 e como é hoje em questões de segurança, de valores, eu tenho certeza que a maioria da população ia optar pelo passado. Interessante, isso não estava na sua biografia, quer dizer que você traz o militarismo de berço, então seu pai, já dentro de casa, você já cresceu sobre esses valores, né, militares? Exato. A minha família é toda ou política ou militar, né? Então tivemos, eu tenho um irmão também que muito ligado às artes marciais, que também é uma cultura, né, marcial, é a arte da guerra, né? Então nós temos, eu também, os meus filhos hoje são praticantes de artes marciais, e eu acho que hoje no Brasil só aumenta, né, o número de praticantes, o esporte que mais cresce no Brasil, pelo menos na mídia, é o MMA, né, que é a mistura de artes marciais que foi meio que criado no Brasil também. Então, por quê? A arte marcial te traz disciplina, respeito aos mais velhos, respeito à experiência do mais velho. E o Brasil, em geral, na cultura popular, tem esse culto à eterna juventude, todo mundo quer ser jovem. Isso eu estou me referindo à elite midiática, né? Todo mundo quer ser jovem, todo mundo quer ser sexy, todo mundo quer ter vários parceiros ou parceiras. E essa coisa, quem é conservador sabe que a médio prazo não se sustenta. Se você pegar nos Estados Unidos, está tendo uma resistência maior, até um retrocesso em algumas ideias progressistas que, num primeiro momento, eles acharam boas, mas hoje eles estão revendo. Mas o Brasil ainda está no primeiro momento, ainda está achando que o progressismo vai resolver tudo. Agora, vamos falar um pouco de política. Você citou aqui que foi filiado ao PFL. E nas pesquisas que eu fiz, realmente citou lá que nos anos 80 e 90 você foi filiado durante um bom tempo. Como é que foi sua atuação? Foi de bastidores? Você chegou a pleitear alguma candidatura? Como foi sua atuação na política? Eu cheguei, os meus pais
em diferentes momentos. Meu pai foi vereador pela Arena, né? E a minha mãe também, não pela Arena, mas pelo antecessor do Progressista. É que o Partido Progressista mudou de nome várias vezes, foi PP e tal, eu nem me lembro todos os nomes. E eu fui vice-prefeito da nossa pequena cidade, lá, Palmital, no Oeste Paulista, e pelo PFL. E tive uma atuação bem ativa, considerando o tamanho da minha cidade. Também, eu não vou me lembrar, mas eu fiz muitos programas eleitorais para o PFL com um professor meu da PUC, que vai ficar bravo, ele foi comentarista da TV Gazeta, Ricardo Carvalho. E ele tinha uma produtora, então foi uma convivência intensa, não foi só a questão de ser filiado ou ter um cargo eletivo, como eu tive durante alguns anos, né? Mas era uma coisa ideológica. Eu, particularmente, o PFL era detonado, como hoje o PL é detonado, né, pela imprensa, mas eu particularmente tinha orgulho, porque a gente via, né, uma consistência. Na época, todo mundo falava, já tinha um monte de partido, mas os únicos partidos que tinham uma definição ideológica clara era o PT, a esquerda, e o Partido da Frente Liberal, a direita. Os outros eram tudo mesmo mussarela, mesmo calabresa, sabe? Que nem PMDB, PSDB, não sabia se era de esquerda ou de direita. Enquanto, à época, né, nos anos 80, anos 90, os dois polos eram PFL à direita e PT à esquerda. E esse conflito continua. Inclusive, o PFL era o partido do Maluf na época, né? Não, o PFL sempre apoiou o Maluf, mas o Maluf sempre foi do Progressistas, que é o sucessor da Arena, vamos dizer assim. Quando você diz progressista, eu do PFL, os grandes nomes eram o Antônio Carlos Magalhães na Bahia, que eu tive o prazer de conhecer, o Luiz Eduardo Magalhães, que hoje falecido, é nome de aeroporto, nome de cidade na Bahia, que eu cheguei a trabalhar na pré-campanha dele. Ele seria candidato a presidente. Agora eu já não me lembro o ano, mas infelizmente ele teve um ataque cardíaco quando estava fazendo o Cooper lá em Brasília e faleceu. No Sul, o Jorge Bollhausen, né, o filho dele, e aqui em São Paulo era o Kassab, por incrível que pareça. O grande nome da direita era o Kassab. Por falar em grandes nomes, um detalhe que para mim foi marcante quando eu comecei a ver a sua biografia aqui, foi que essa atuação política te levou para o Rio de Janeiro e para trabalhar com o lendário Eurico Miranda, presidente do Vasco, falecido hoje, mas sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes, um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro, né? Conta pra gente como foi essa história. Não, eu acho que você que é do Rio, que é vascaíno, tem que defender a construção de uma estátua do Eurico Miranda, porque, lógico, tinha defeitos, como todos nós temos, mas para o Vasco ele fez muita coisa, ele foi um lutador. Eu conheci, nós dois éramos pessoas de gênios fortes, eu era bem mais jovem, né? Tivemos muitos atritos, mas no fim ficamos bons amigos, né? Mais assim, ele no papel de tutor, me ensinou muito sobre futebol, aliás, sobre geral, porque o futebol está entranhado na sociedade brasileira, tem uma influência imensa na política, porque veja bem, Kleber, um dirigente de futebol, ele tem tudo que o político quer. Ele movimenta grandes somas de dinheiro, que é excelente para uma campanha, e também mexe com milhões de aficionados, de fidelizados, né? Porque o presidente do Corinthians, por exemplo, ele dirige uma instituição que tem 20, 30 milhões de clientes fidelizados, que é a torcida corintiana. E assim o Flamengo, assim o Palmeiras, o nosso glorioso Grêmio lá no Rio Grande do Sul, né? E então essa mistura, ora dirigente é candidato, ora pessoas ligadas aos clubes, políticos, todo político quer se aproximar do clube de futebol, entendeu? Então o futebol e a cultura do futebol está muito entranhada com a experiência política no Brasil. Tá. E o Eurico, claro, deve ter um monte de história curiosa. Eu vou pedir para você contar uma ou duas aí, mas esperar um pouquinho, só para aguçar a sua curiosidade e também manter você ligado aqui no nosso programa. Espera um pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo e na volta o Negrão vai contar para a gente histórias curiosas e folclóricas do lendário Eurico Miranda, imperdível. Não saia daí. Olá,
Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do seu canal HIT Notícias. Agora com o segundo bloco. Nosso convidado de hoje, o cientista político Eduardo Negrão, autor do livro Brasil Verde e Amarelo, que conta aí a história e os detalhes da vida de personalidades que se apresentam, se identificam como conservadoras. E olha só, antes do intervalo, no primeiro bloco, ele contou um detalhe muito importante da história dele, muito curioso, né? Que ele trabalhou com o lendário Eurico Miranda. E eu pedi para ele contar alguns detalhes, algumas histórias curiosas dessa verdadeira lenda do futebol e também da política brasileira. E agora eu passo a bola para você e peço para você, quais as histórias mais marcantes que você conta e vão aguçar aí o imaginário do torcedor? Bom, antes de eu falar, eu quero mandar um abraço para um amigo meu, flamenguista do Rio de Janeiro, o deputado Júlio Lopes, que eu fiz a campanha dele o ano passado, e ele vai me escutar falando do Vasco aqui, ele vai falar, realmente, eu no Rio sou vascaíno, por tudo que eu aprendi com o Eurico Miranda, não só com ele, mas com o Fábio Koff, gremista, com o Mário Celso Petralha, que ainda é o dirigente do Atlético Paranaense, o Alexandre Calil, que é do Atlético Mineiro, virou prefeito e tal. Mas uma do Eurico Miranda que eu posso contar é o seguinte, na inauguração houve uma época que houve uma Liga Rio-São Paulo, teve um campeonato, né, não sei, talvez em 99, 2000, durou só uns 3 anos. Na inauguração da Liga, foi numa grande instalação na Avenida Brasil, arrumaram uma sede bem suntuosa e, para quem é mais jovem, nem lembra disso, mas e na inauguração, um dos primeiros a falar foi o nosso grande rei do futebol, Pelé. Quando ele começou a falar algumas coisas, ele falou, estou aqui para ajudar, me desculpe, isso é fato, não estou opinando. A hora que ele começou o discurso, ele falou, estou aqui para ajudar o futebol desinteressadamente. Eurico Miranda me grita lá do fundo, tá nada. Aí todo mundo, uns riram, outros vaiaram, e um clima tenso. À época, o presidente do Flamengo, estavam todos os grandes de São Paulo e Rio, né? Não precisa nominar, que todo mundo sabe, porque era uma liga Rio-São Paulo. E o presidente do Flamengo à época era o senhor Edmundo Santos Silva, né? E aí eu senti um clima hostil entre os dois. O Eurico Miranda também sempre andava com uma equipe de segurança muito agressiva, assim, no sentido que eles eram muito atuantes, né? Eu conhecia, tinha o César e tal. Eu senti que não ia terminar bem, porque houve discussão, até quando o Eurico Miranda fez esse comentário sobre o Pelé, na frente do Pelé, o presidente do Flamengo, Edmundo, rebateu, eles rolou uma discussão, mas eu conhecendo o então deputado Eurico Miranda, eu sabia que não ia ficar só no bate-boca. Quando eu percebi uma movimentação estranha, eu peguei o presidente do Flamengo pelo braço e literalmente eu arrastei para fora. Falei, olha, melhor a gente ir embora. Falei, mas não acabou o evento. Não, vamos. E a hora que eu estava saindo, já veio vindo um pessoal conversar com ele. Eu subi no carro, e como eu disse, é na Avenida Brasil, e saí com tudo na avenida. Veio um ônibus, bateu no meu carro. E eu com o carro amassado, dali era pertinho para o aeroporto de Congonhas, eu levei meio sob protesto, mas no fim ele agradeceu, ele entendeu que talvez pudesse haver um entreveiro físico, né? E aí eu levei. Aí agora veio o comentário. Ele viu que o carro detonou. Ele falou, fica tranquilo que esse conserto é por minha conta. Presidente, até hoje eu estou esperando. Ele esqueceu. Mas é brincadeira, é um grande amigo também. Infelizmente, salvo engano, ele sofreu impeachment no Flamengo. Outra cena, a história do Eurico Miranda é pesada, quer conta, eu conto mais uma. Um dos primeiros eventos que eu fui, né, eu não trabalhei para o Vasco, propriamente dito, mas trabalhei para o Clube dos 13. Mas o Eurico Miranda era vice-presidente, era um dos que eu mais tinha contato. Inclusive, morei uma temporada lá, no hotel que o Vasco tinha parceria. O Joel Santana, que era técnico, morava no mesmo hotel que eu, em Copacabana. Ia ter um debate sobre, eu não me lembro exatamente, talvez transparência no futebol, alguma coisa assim. E eu vou contar, os conservadores vão dar risada disso, apesar de ser politicamente incorreto. E eu estava na primeira fileira, sentado ao lado do Eurico Miranda e de outros dirigentes e tal. E quem foi falar foi uma economista que voltou a ganhar visibilidade agora, a senhora Helena Landau, porque ela apoiou o Lula agora em 2022, passou a eleição, já falou que se arrependeu. E ela começou a fazer algumas críticas aos dirigentes,
indiretamente, mas que era especificamente dirigido a Eurico Miranda, meio que descrevendo. Mas ninguém estava prestando atenção, era um seminário, esses seminários são cansativos. Eurico Miranda, eu estava com uma garrafa de água mineral, graças a Deus, de plástico na mão, ele pediu a minha garrafa, pensei que ele ia dar um gole, não havia necessidade, tinha garrafa de sol, mas toma. Ele atirou na Helena Landau. Sério? Foi no Hotel Glória, e ele acertou. Foi Sério? uma confusão. Que ano foi isso? Eu não me lembro, mas por volta de 99, foi um pouco antes da CPI do futebol. Você vê, não faz tanto tempo, mas imagina Foi se no fosse... Hotel Glória, Imagina se fosse hoje, com todo... Poxa vida! Mas o tempo disso, com todo respeito à senhora Helena Landau, que pelo menos no campo político, ela é meio infeliz nas suas posições. E teve uma contrapartida inesperada naquele dia, né? Eu não estou falando que isso é certo nem errado, não estou julgando, só estou falando que aconteceu. E era os anos 90, valia tudo. Tá certo. Bom, e como eu tenho falado desde o começo do programa, agora a gente vai entrar propriamente na história do livro. Vou mostrar de novo para vocês aí, ó, esse livro. A capa você está vendo, como não podia deixar de ser uma capa verde, já que o nome é predominantemente verde, pelo menos, já que o nome é Brasil Verde e Amarelo, e conta a história, os detalhes, né, da vida de personalidades que se apresentam como conservadoras, se apresentam de direita ou... Será que caberia, agora volto aqui para o meu entrevistado, extrema-direita ou direita? Há muita diferença entre esses dois termos? Sim, há muita diferença. Ô, Kleber, todo mundo que é de direita é taxado de extrema-direita. Então é boa pergunta, né? É válida a pergunta. A imprensa, como ela é majoritariamente de esquerda, infelizmente, em razão de uma série de coisas estruturais na universidade, aqui e nos Estados Unidos e na Europa. A primeira-ministra italiana é de direita, é uma conservadora. Toda a imprensa europeia se refere a ela como de extrema-direita. Seria, né? uma maneira, então, pejorativa até Claro. para depreciar? Quem que seria de extrema-direita? O Adolf Hitler, o Mussolini, sei lá, esses ícones, né? Porque ninguém é extremo, né? O Jair Bolsonaro, que era taxado de extrema-direita. O Donald Trump é taxado de extrema-direita. Na sua visão, todas essas figuras que são reconhecidamente pela imprensa, classificadas como extrema-direita, não são extrema-direita, na prática? Salvo raras exceções. Mas você vê, no meu livro deve ter 12, 13 personagens e todos são taxados de extrema-direita. Ana Paula Henkel, ex-jogadora de vôlei, uma pessoa charmosa, elegante, arquiteta, formada em Stanford, salvo engano. Ou não, ela é formada na UCLA, Universidade de Califórnia. Os filhos dela que estudam em Stanford, mas a UCLA também é uma super... UCLA é a sigla da Universidade de Califórnia, né? E uma pessoa afável, elegante. A Ana Paula parece uma modelo, é extrema-direita. Por quê? Porque ela diverge da opinião do mainstream, né? Da intelectualidade. Rodrigo Constantino é taxado de extrema-direita. Paulo Figueiredo, neto do general Figueiredo, que, sem violência, conduziu à abertura, né? Não teve, geralmente, os fins da ditadura, de ditaduras ou de regimes militares sempre traumático. Então, não, aqui o regime militar abriu mão do poder. Aliás, a ditadura brasileira, em 20 anos, houve presos e mortes políticos, sim, 1.000 em 20 anos. É mais ou menos o que se mata em uma semana no Brasil hoje em dia, em termos de homicídio. Mas, enfim, outros, o Adrilles é um poeta, é um fauno até, né, pansexual, taxado de extrema-direita, né? O Hélio Beltrão, que comenta na empresa colega de vocês, a CNN, então, assim, é de extrema-direita. Eduardo Bolsonaro, que está no livro, extrema-direita. Todo mundo é extrema-direita. Todo mundo que não é de esquerda é de extrema. Quer dizer, ele é o extremista, ele não deve ser ouvido, ele é o radical, ele é o cara que vai dar o golpe de Estado, que pode ser terrorista. Você viu aí, no final do ano, o que é extremismo. Teve aquele ato imperdoável de vandalismo. Mas vandalismo é uma coisa, Kleber. Terrorismo é uma coisa. Eu falo com propriedade que o meu livro anterior era sobre terrorismo.
né? Então, não tem terrorismo sem arma, não tem terrorista sem ameaça, não tem terrorismo sem sequestro ou coisa parecida. O que aconteceu lá foi uma coisa grave, mas foi vandalismo, porque eles entraram, quebraram coisas, não pegaram ninguém refém, nem feriram ninguém, até onde eu saiba, né? No entanto, a empresa toda, terrorista, queria dar golpe de Estado, que também não tem nada a ver com golpe de Estado aquilo lá. Você não dá golpe de Estado sem ter um líder para assumir o poder e sem ter outro líder deposto, né? Não aconteceu nada disso, nem a tentativa. Mas, enfim, terrorismo. Bom, agora vai sair a CPMI para investigar os terroristas, o possível golpe de Estado. E agora, todo mundo que acusou, e eu não falo só do governo, não, a grande imprensa é contra a CPMI, que vai investigar o que eles mesmos denunciaram. E aí eu aqui, nesse comentário, se sair naqueles portais, nem vou citar, já vai falar. Cientista político de extrema direita diz lá, entendeu? É sempre assim. Você citou alguns nomes aí, né, no seu... Na sua resposta, nomes que constam no seu livro, e eu anotei alguns aqui, além da Ana Paula Henkel, o jornalista Caio Coppola, e também é importante lembrar, né, o nosso governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que também faz parte do seu livro aqui. Qual foi o critério para você escolher essas personalidades? Eu escolhi pessoas considerando esse ressurgimento, né, como eu disse, o ressurgimento do conservadorismo. Não que ele tenha acabado, mas ele volta à mídia com as ideias do Olavo de Carvalho, né, no início dos anos 2000, e depois ele se manifesta politicamente com a vitória do Bolsonaro. E o Olavo, o professor Olavo de Carvalho e o Bolsonaro já estão, o professor faleceu, mas já estão na faixa dos 70 anos, assim, aproximadamente, né? O que eu quis pegar é a segunda geração. Que, se você olhar, a maioria desses biografados aí estão na faixa de 35 a 50 anos. Então, eles são adultos plenos, mas ainda não estão, vamos dizer assim, na terceira idade. É a segunda geração de conservadores pós-ressurgimento no início dos anos 2000. Então, se você olhar, Ana Paula Henkel, Eduardo Bolsonaro, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, é difícil citar todos toda hora, eu posso esquecer de algum, mas são todos ali na faixa entre 40 e 50 anos, que são hoje as grandes estrelas. E todos eles, você citou o Caio Coppola, esse é bem mais jovem, né? O Caio talvez não tenha nem 30 anos. E também foi defenestrado de várias emissoras, era um profissional que dava audiência, né, em todas as emissoras. E, no entanto, a sua demissão, vamos dizer assim, né, foi exigida por forças exteriores à sua empresa. Ele trabalhou em duas ou três empresas jornalistas grandes, ele foi dispensado das duas ou três, mas nunca pela própria empresa. Sempre foi pressão de patrocinadores ou de outras instituições que eu não vou nem citar aqui, né? E essa história se repete com o Rodrigo Constantino, o Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo chegaram a ter os passaportes suspensos. Eu nem sei se existe essa figura jurídica, né? No nosso direito de relações internacionais, salvo casos gravíssimos, né? Então, é muito complicado, né? Nós poderíamos acrescentar, que não está no livro, o jornalista Alan Santos. Por que eu não pus ele no livro? Porque o meu editor falou, Negrão, se você colocar esse personagem no livro, o livro não sai. Então, o jornalista Alan Santos, que é costumeiramente chamado de blogueiro, né? Nós tivemos um caso aqui, também não está no livro, o Kleber, mas é importante comentar, do jornalista Oswaldo Eustáquio, que é jornalista, ele não é um blogueiro. Eu fiz campanhas no Paraná no ano 90, no litoral Paraná, campanha para prefeito e tal. Ele já era jornalista, inclusive ele era muito chato, eu não o conheço. Ele era tido porque era investigativo, insistia e tal. O cara que foi detido saiu de cadeira de roda e ninguém questiona. A imprensa vive falando, o blogueiro foi preso no Paraguai, entendeu? Mas é o blogueiro, primeiro que não é blogueiro, é jornalista. É o jornalista que ficou numa cadeira de rodas, não sei o estágio dele, se ele é paraplégico, se é mais grave, depois de ficar 1, 2 meses preso. Isso era para ter uma CPI, não para ser o Oswaldo Eustáquio, qualquer jornalista, qualquer pessoa que vai preso por um crime de opinião e sai numa cadeira de rodas, o que aconteceu dentro dessa cadeia, entendeu? No entanto, nada acontece. Ele também é de extrema-direita. Aliás, todo mundo é de extrema-direita. Tá, então, nós estamos conversando com o Eduardo Negrão, que
que é cientista político e autor do livro Brasil Verde e Amarelo. O segundo bloco do programa Análise Direta chega ao fim agora e no próximo bloco outro assunto polêmico e interessante. O Eduardo, eu vou pedir para o Eduardo comentar sobre a rejeição a esse livro. Com certeza muita gente não gostou e ele teve coragem aí para lançar o livro, vai contar para a gente como é que foi. Então não saia daí, daqui a pouco eu volto. Olá, seja bem-vindo novamente. Nós estamos de volta com o terceiro bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do seu canal HIT Notícias, que hoje traz aqui ao meu lado Eduardo Negrão, cientista político e autor do livro Brasil Verde e Amarelo, que fala da história e das características de personagens, pessoas famosas que se identificam, se apresentam como conservadoras. E olha só, no segundo bloco, antes do bloco terminar, ele falou, né, algumas características, pontuou e apresentou algumas dessas personalidades que fazem parte do livro dele. E disse uma coisa que me chamou a atenção, é que essas personalidades têm uma faixa etária aí entre 40, menos de 50 anos, alguns até mais jovens. Por isso eu viro para você agora para perguntar, como você pontuou bem, eles estão numa faixa etária que ainda apresenta margem de crescimento. Você faz alguma projeção futura para algum dessas pessoas que você retratou no livro? Algumas dessas pessoas nos próximos anos devem ganhar destaque no Brasil? Qual que é a projeção que você faz? Um deles é o Tarcísio de Freitas. Essa aí eu já sabia, imaginava que você ia falar, mas deixa Fazendo eu você falar. um excelente governo. Eu tive a honra de ser convidado ontem pelo secretário de Turismo, deputado Roberto de Lucena, e que vai se iniciar um novo processo no Partido Republicano, lógico, sempre com a orientação do Tarcísio aqui no estado de São Paulo. E o Tarcísio, eu vou falar uma coisa, ele será presidente da República. Aí você vai me perguntar, na próxima eleição, eu não sei, mas ele será, entendeu? Se não for em 2026, será em 2030, por quê? O Tarcísio, ele junta um talento com capacidade de execução. Às vezes as pessoas têm ideias brilhantes, mas não conseguem colocá-las em execução. Nós, jornalistas, somos especialistas nisso, né? Eu sou um caso. Mas, enfim, a capacidade de resposta dele é muito rápida. Outro que já aparece em segundo nas pesquisas para prefeito de São Paulo é o Eduardo Bolsonaro. Eu não sei se ele será candidato, porque o deputado Ricardo Salles... Outro dia eu vi até o Eduardo falando do Ricardo Salles, mas o fato é que nas pesquisas ele aparece muito melhor do que o deputado Ricardo Salles. Então seria um contrassenso, na medida que os dois são do PL, lançar um deputado que está em quarto, quinto nas pesquisas, sendo que tem outro que está em segundo, porque o Guilherme Boulos aparece na frente, né, do PSOL, mas é muito um recalque da última eleição para prefeito, né? Que ele chegou ao segundo turno, tal, deu trabalho, aí é uma força política, eu reconheço, discordo de tudo, discordo até do corte de cabelo do Guilherme Boulos, mas é inegável que ele tem uma força política. E eu acho que o melhor homem para enfrentá-lo no campo da direita é o Eduardo Bolsonaro. E eu constato com tristeza que o atual prefeito Ricardo Nunes, que também é uma pessoa afável, apoiou o Tarcísio, por algum motivo, eu sou paulistano, mas não resido em São Paulo há um bom tempo, não está conseguindo se comunicar com a população paulistana. Não sei exatamente qual é o problema, mas, obviamente, ele não será reeleito. Já está avisado o resultado para o ano que vem, 2024. Então, anotem aí as projeções aí do nosso cientista político. E... apesar de serem personalidades bastante conhecidas, tem alguma delas que, no processo, enquanto você fazia o livro, te surpreendeu de alguma forma, mesmo sendo pessoas conhecidas, entre esses que você escolheu? Não, eu acho que a gente tem que... Uma pessoa que chamou a atenção pela coragem, inclusive, todos os citados no livro, Brasil Verde e Amarelo, eles em algum momento foram ou cancelados ou suspensos. Aliás, o meu livro, graças a Deus, começou a ter repercussão na mídia, as minhas redes sociais foram suspensas. Viu? O Mark Zuckerberg, galera do Facebook do Brasil, eu tinha uma conta de 13 anos, o Facebook está no Brasil há 14, eu não publiquei nada, só matérias falando do livro. Umas falam bem, outras criticam, e eu comecei a
publicar matéria, o meu portfólio no Facebook. O meu Facebook desapareceu, e, assim como o Instagram. E isso, todos eles, Ana Paula, em algum momento tiveram. Uns permanecem com problemas até hoje nas redes sociais, né? As redes sociais que também tiveram um papel perverso nas eleições americanas, Joe Biden, omitindo fatos importantes, turbinando especialmente fake news contra, por exemplo, o presidente Donald Trump, que foi acusado dos 4 anos. Inclusive, teve o equivalente a uma CPI das ligações dele com a Rússia. Bom, depois se descobriu que foi tudo armado. Agentes colocaram uma linha telefônica fantasma no apartamento dele em Nova York, que ligava para a Rússia. E, tudo armado? Segue o barco. Ninguém foi preso, ninguém foi investigado por isso, a sério. Então, a gente vê, voltando, a coragem do Paulo Figueiredo, porque ele revelou alguns dados importantes, algumas informações de caserna sobre o Exército Brasileiro, naquele momento crítico do final do mandato, né? Tem muitas histórias interessantes, viu? É difícil ressaltar uma ou outra. A personalidade muito engraçada do Adrilles Jorge, né, que ficou um bom tempo na PAN e tal, me parece que agora está em Minas, ontem até trocamos algumas palavras. Enfim, o próprio Eduardo Bolsonaro, né, é um rapaz que não vai ficar só na Câmara, né, nós ouviremos falar dele mais vezes. Ele é muito polêmico, tem muita gente que gosta dele, ele foi o deputado mais votado da história, foi agora o 3º mais votado de São Paulo, também tem uma rejeição forte por razões óbvias, né? Ele é um alvo natural de toda a esquerda no Brasil. Então, de uma certa forma, cada um com o seu caminho, tem histórias muito interessantes e que passam para o jovem conservador, que é minoria nas universidades hoje, nas escolas, que vale a pena lutar, né? E a frase de abertura é uma citação da Rainha Elizabeth, que faleceu no ano que eu escrevi o livro, porque algumas pessoas me perguntam por quê. Porque a Rainha Elizabeth, quando ela toma posse, o pai dela falece, ela foi em plena Segunda Guerra, né? Então já pegou a batata assando, né? Ela jovenzinha, tinha que negociar com Winston Churchill, que era uma raposa mundial da política, né? Depois veio questões da Índia, muito grave. Aí passou nos anos 80, veio a questão da princesa Diana, que divorciou e nunca um herdeiro direto da coroa tinha divorciado. E aí a princesa Diana virou uma super celebridade, mas criticava muito a monarquia e a própria rainha, meio que culpando a rainha. E agora, no final da vida, veio a esposa do príncipe Harry, né? A Meghan, lacradora Markle. Então, a vida do conservador é igual da rainha da Inglaterra. Ela foi a rainha da Inglaterra, mas ela não teve um minuto de paz nos 50 anos de reinado dela. Foi pancadaria do primeiro dia até o último. Então, eu acho que o ideal conservador, da direita, que seja, o verdadeiro conservador, é o espírito de luta, né? É a resiliência, porque o confronto não para. Por falar nisso, você também sentiu isso na pele, antes e até depois e agora, após o lançamento do livro? Você já esperava uma rejeição a essa obra? E como se deu na prática essa rejeição? Olha, o principal é o bloqueio, né? É o silêncio que eles tentam impor. Mas teve um grande jornal paulistano, que é comum, né? Os jornalistas, vocês sabem, quando a gente lança um livro, um filme, sei lá, uma minissérie, mandar release, né? A própria assessoria de imprensa release. E para alguns veículos que eu tenho mais intimidade, como a RIT, um grande jornal paulistano, aqui, os grandes que eu convivi, eu trabalhei, eu mandei uma cópia do livro, um release, escrevendo. Aí uma editora, uma moça, me ligou furiosa, porque eu tinha enviado um livro para a editoria dela. E falando palavrões e tal, eu falei, olha, eu estou surpreso, ela era bem mais nova que eu, né, eu imagino. Eu falei, eu estou surpreso, que ponto chegou o jornalismo brasileiro, de ficar ofendido por receber um livro cujas ideias você diverge. Foi simplesmente por receber o livro? Por receber, né? Eu adoraria falar o nome, mas não vou não dar brecha para processo. Porque conservador, quando é processado, perde também. O resultado já está... E
assim, ela ficou não estava pessoalmente a ela, estava a editoria que ela trabalha e tal, mas ela ficou pessoalmente ofendida de receber um livro. Eu falei, a que ponto chegou o jornalismo brasileiro de um jornalista ficar ofendido por receber um livro? Faz uns 6 meses, foi relançada uma biografia do Lenin, né? A editora me enviou, eu fiz resenha, escrevi para vários jornais, não tem problema. Aliás, a história do marxismo, do socialismo, você que estudou na PUC, nós somos pós-graduados nisso, né? E então, passei por outras instituições, todas de viés esquerdista. Não tem nada demais você estudar, você conhecer a personalidade, entendeu? Você lê a biografia do Mussolini não significa que você é fascista, significa que você é estudioso. Aliás, para quem é cientista político ou jornalista, se não tivesse desprendimento, está na profissão errada. Pois é, você falou profissão errada. Uma pesquisa recente, e esse dado eu vi no seu material mesmo, uma pesquisa recente da Universidade Federal de Santa Catarina aponta que apenas 1,4% dos jornalistas brasileiros são conservadores. Como você projeta o futuro do conservadorismo? E você, está na profissão errada? Não, eu acho que eu estou na profissão certa, só que na minoria, né? Eu sou um desses 1,4%. A universidade fez uma pesquisa interessante, a Universidade Federal, que também tem viés de esquerda, mas talvez por estar em Santa Catarina, o estado mais conservador, não seja essa onipresença toda, que revelou um dado interessante. Eu sou graduado em jornalismo e apenas 1,4% dos jornalistas, menos de 2%, se identificam como sendo de direita. A pesquisa você é de direita, esquerda, centro-direita. Então, de direita, sumidamente, só 1,4%. Tem mais uns 2% que se dizem de centro-esquerda e 95%, 96% são vários tons de esquerda. Então, talvez eu tenha me confundido. É 1,4% de direita, uns 2% de centro-direita e o resto, 96%, vários tons de esquerda. E isso é muito ruim, né? Isso é péssimo, porque mostra quase que uma unanimidade de um viés ideológico, né, porque a pessoa que estuda e é de esquerda tem um problema. O cara que fala, igual o Eduardo Janetti, eu sou economista marxista, e desculpa, essa profissão não existe, né? Porque o marxismo ele é absolutamente contrário ao capitalismo, aos sistemas de produção e, na verdade, na prática, o marxismo é impraticável. Tem mais de 30 experiências aqui na Rússia, no leste europeu, no Vietnã. O Vietnã derrotou os Estados Unidos para ser marxista. Ficaram 10 anos, já voltaram a ser capitalista de novo. Então, na África, em umas histórias aqui na América Latina, Venezuela, todas deram errado. Inclusive Cuba, que os esquerdistas gostam de citar como exemplo, eu sugiro que o pessoal visite Cuba. Né? Mas não ali nos resorts turísticos, o interior de Cuba, para ver que na maioria das casas não tem sequer papel higiênico. É até engraçado, a cubana Zoe Martins contou uma história, eu até talvez tenha errado em não incluí-la no livro, que ela falava assim, a minha avó era traficante. Aí o pessoal falou, traficante do quê? Ela falou isso numa grande emissora de cocaína. Falou, não, em Cuba o pessoal não tem dinheiro para droga. Ela traficava remédios convencionais. Por quê? Porque não tem aspirina, não tem Novalgina, não tem vacina, entendeu? E aqui no Brasil se conta a lenda que, aliás, está vindo mais um lote de médicos cubanos que existem sérias dúvidas se todos esses médicos cubanos que vêm para o Brasil são efetivamente formados em medicina, né? Porque é complicado essa situação, não tem como averiguar tal. Então é isso, o socialismo, o marxismo deu muito errado onde ele foi aplicado na sua totalidade. Então insistir nisso, a menos que você seja igual o líder que nós temos aí, que falando assim, a Argentina teve um ano excelente em 2022, teve mais de 100% de inflação, se isso for excelente. Legal. Bom, Eduardo, nosso programa vai chegando ao final. Eu quero dizer que a conversa foi muito agradável e realmente uma grande lição, uma grande aula também de política, de conservadorismo. Um prazer falar com você e eu reservo esses minutos finais
para você olhar para a sua câmera aí e deixar para o nosso telespectador os seus contatos, principalmente para quem quiser ler esse livro, independente da posição política. Receber novas ideias é sempre muito bom. Fica à vontade. Eu quero convidá-los à leitura do livro, independente da sua posição ideológica, porque é importante conhecer as ideias. As que você concorda e as que você discorda, até para você entender melhor. Então, esse livro, Brasil Verde e Amarelo, está à venda na Amazon, o e-book está à venda no site conteúdoconservador.com.br. Se você digitar conteúdo conservador, já vai aparecer. Procura lá Eduardo Negrão. E deixando aqui um último abraço para as pessoas que me ajudaram a viabilizar esse livro, que foram o José Tolentino, diretor do Jornal da Cidade Online, e o nosso grande amigo Daniel Alonso, da cidade de Marília, o alcaide lá de Marília. Um forte abraço aos dois, que é muito difícil a produção de livros aqui no Brasil, né? Uma série de coisas. Um livro que também não é mainstream é muito mais difícil. Então, aqueles que tiveram a coragem de colaborar. Ontem eu encontrei casualmente com a pessoa, o empresário que fez o prefácio, Otávio Facuri, deixo aqui um abraço para ele também. E, Kleber, a você, a equipe da HIT, quero me colocar sempre à disposição. É legal falar com esse público. Outras vezes que eu estive aqui, eu recebi e-mail de Angola, recebi e-mail de Moçambique, né? Eu fiz até amizade com um jornalista, acho que de Moçambique, numa outra entrevista, que acho que foi exposto meu e-mail, e continuamos com uma amizade. Então é um prazer falar para essa grande emissora. Mais uma vez, muito obrigado. Tá, então nós acabamos de conversar com o cientista político Eduardo Negrão, autor do livro Brasil Verde e Amarelo. E você, gostou dessa entrevista? Quer assistir de novo? Acesse então o nosso canal no YouTube, o canal HIT Notícias. Lá você vai encontrar essa e outras entrevistas muito interessantes. Eu agradeço pela sua companhia e convido você a continuar ligado conosco. Até mais!